Muito boa tarde, tudo bom com vocês? E aí, como vai? Feliz ano novo! Esse é o primeiro vídeo do ano de 2026, tá bom, pessoal? Então, eu quero começar fazendo vídeos diferentes. Eu quero falar sobre o princípio, tá? Eu quero falar como foi o princípio de tudo. Então, a gente vai ler o começo do Gênesis, tá bom? Que foi o primeiro livro que Moisés escreveu. Eu vou fazer um vídeo por cada dia da criação, tá? Deus criou tudo em 6 dias, então eu vou fazer 6 vídeos explicando cada vídeo um dia da criação de Deus, tá bom? Então a gente vai começar lendo Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 5, tá bom? Vamos nessa e ler e fazer um comentário. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, e amanhã, o dia primeiro. Aqui então Deus, ele criou tudo. Tudo que você se pode imaginar, Deus criou, tá? Tudo que existe. Tudo. Amor, raiva, dinheiro, casa, céu, luz. Ele criou tudo. Então, se ele criou tudo, ele tinha que estar atrás de tudo isso para criar, tá bom? Então, eu vou ler aqui no primeiro versículo, tá? E tá escrito assim, nesse versículo mostra que Deus é o criador de tudo. Antes de qualquer coisa existir, tempo, espaço, matéria, Deus já existia, tá? Aqui temos o início de toda a realidade. E no versículo 2, tá escrito assim, a terra era sem forma e vazia. Isso significa que sem forma não havia organização, tá? Eu quero que você vá comigo que não tinha organização, isso é o significado de sem forma, tá bom? A escuridão cobria tudo, mas o texto diz algo muito importante. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, mesmo no caos, Deus estava presente, pronto para agir. Tá? Só para entender que a gente não pode dizer, porque foi uma pergunta que eu tive, quanto tempo Deus viveu, né, pairando sobre, né, o caos, né, ou sem a organização. Nós sabemos, e não era tempo, tá? Não existia tempo aí, que Deus criou o tempo. Tá? Eu não vou entrar muito nesse contexto porque é um assunto muito mais complicadinho, mas não existia tempo ainda. Tá? E no versículo 3. E aconteceu algo importante aqui no versículo 3. Disse Deus, haja luz. Aqui acontece algo central. Deus cria pela palavra. A luz surge antes do sol e da lua, que só aparece no quarto dia. Isso mostra que a luz não é apenas física, mas também ordem, vida, revelação e bem. O que vocês acham disso? Que a gente fala luz, a gente imagina o que? O sol, né? A luz da nossa casa. Mas a luz foi feita muito antes. A luz foi feita, como aqui está escrito, né? Ordem, revelação, o bem. Isso significa luz, tá? E tudo que existe em físico, tá? Foi feito primeiro espiritual, tá bom? Tudo que você vê, primeiro foi feito físico, matéria, foi feito primeiro espiritual. Então a luz, eu acredito que é algo espiritual também, tá bom? No versículo 4, separação entre a luz e as trevas. Deus separa luz do bem, ordem, trevas, ausência de luz e caos. Essa separação
ensina que Deus organiza, distingue, tá? E no versículo 5, dia e noite nasce o tempo. Aqui surge o dia, o ciclo do tempo, a ideia do ritmo, começo e fim. O mundo passa a ter ordem e direção. Olha que interessante. Aqui começa o tempo. Então, se tem um tempo, Deus criou o tempo. Tá? Ele criou o tempo. Então, esse tempo que nós temos aqui é nosso. Tá bom? Ele está fora dele. Tá bom? Então, por isso que o tempo de Deus é diferente na nossa vida. Tem muitos versículos na Bíblia que fala que o tempo de Deus é diferente. Então, a gente quer uma coisa agora e às vezes não é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é diferente. Beleza, pessoal? Então, esse foi o dia 1. Então, próxima semana eu vou fazer o dia 2, tá bom? E vamos nessa. E vocês tenham uma boa semana. Com Deus. Tchau, tchau.